Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês como é a rotina com a minha filha Maria de 1 ano durante a semana. Então, a primeira coisa que eu quero contar para vocês é que essa questão da rotina, né, tem o time lá das pessoas que falam: "Ah, não, a rotina ela é boa". Enfim, eu sou um prisioneiro da rotina, né? Então eu nunca saio de casa, eu nunca faço nada, eu nunca viajo, porque senão meu filho vai sair da rotina e a gente não quer sair da rotina. Então tem esse time aqui super radical, né, que não sai da rotina, enquanto tem o outro time que faz o contrário, né? Fala: "Ah, eu não coloco rotina nos meus filhos porque eu quero que eles durmam em qualquer lugar, eu quero que a gente faça qualquer coisa", pra eles estarem super acostumados a dormir na festa, no bar e coisa e tal. Nós somos, né, a minha família aqui é do time do meio, que acredita que a rotina, sim, ela é muito boa e ela ajuda muito, e ela ajuda principalmente em momentos que a gente vai sair da rotina. Então, assim, 90% do tempo a gente passa na rotina certinho, né, fazendo as coisas nos horários, os momentos e tudo mais, porque a hora que a gente sai da rotina, que foi o caso, por exemplo, dessa última viagem que a gente fez de 16 dias, a gente consiga ter muito mais tranquilidade. E quando a gente volta, a gente consiga voltar pra rotina e tá tudo certo, né? Então, qual é algo que eu não abro mão dentro da rotina? A parte que eu mais... não sou chata, né? Mas que de fato, desde que a Maria nasceu, é algo assim que a gente não abre mão, é a questão do ritual noturno, tá? Dessa rotina noturna dela. Então, desde que ela voltou da maternidade, a gente faz o ritual noturno basicamente do mesmo jeito, né? Então, tem o banho, tem o... antes era o mamar, agora é a jantinha, o colocar o pijama, o colocar a musiquinha, o apagar a luz, o ler uma historinha, e aí ela vai e dorme. Então, essa sequência de coisas, né, ajuda ela a entender que está chegando o momento dela dormir, né? Então, isso dentro da rotina ajuda muito porque ela dorme muito mais rápido. Enfim, não existe, né, uma resistência, ela consegue dormir a noite toda e coisa e tal. E do lado de sair da rotina, isso é ótimo porque, por exemplo, a gente fez um voo noturno e a gente fez mais ou menos o ritual ali com ela, né, de dar a comida, de dar o banho, de colocar o pijama, e aí ela entrou no avião, deitou e dormiu, entendeu? Fechou o olho e dormiu. Então, isso ajudou bastante a gente quando a gente saiu da rotina. Então, isso super importante, tá? Outras coisas que estão na nossa rotina e que às vezes mudam um pouquinho, né, o horário, o momento, porque às vezes, né, o pai tá, às vezes o pai não tá, às vezes a gente consegue fazer a comida todo mundo junto, às vezes não consegue, enfim. Então a gente sempre, né, tem um ritual de bom dia também. Então quando a gente vai pegar ela no quarto dela, às vezes tá só eu, às vezes meu marido tá junto, né, a depender ali do horário que ela acorda, porque antes a gente fazia a missa de manhã, então a gente sempre acordava ela. Aí a gente tá sem ir na missa diária, já tem um tempinho, né, exatamente porque ela começou a dormir um pouquinho mais, então a gente tá entendendo um pouco, né, até que horas que ela vai dormir, pra ver se a gente vai encaixar a missa em outro horário ali do dia. E aí, independente, né, se ela acorda às 5h30, 6 horas, 6h30, 7 horas, né, que fica mais ou menos ali nesse buraco, o horário que ela acorda, a gente faz um ritual de bom dia. Então, o ritual de bom dia é chegar no quarto dela: "Bom dia, como você dormiu? Já deu bom dia pros seus amiguinhos?", porque ela tem uns bichinhos que dormem com ela, né? Ela tem um leitãozinho, ela tem uma Nossa Senhora Aparecida também, ela tem agora que ela voltou de viagem, né? Ela trouxe um ursinho polar e ela trouxe um cachorrinho. Então, agora ela tem 4 amiguinhos que dormem com ela na caminha dela. Então, já deu bom dia para os seus amiguinhos, vamos dar bom dia, bom dia. Então, assim, sempre muita alegria e bom dia. E aí a gente abre a janela para ficar claro. Aí a gente muda a música, né, que ela dorme com uma musiquinha calminha. A gente colocava ruído branco, né, bem lá no início, enquanto ela era pequenininha, até 3 meses, 4 meses. E depois a gente mudou para uma música mais clássica, instrumental também e tal, que dá uma calmadinha também. E aí a gente muda a música, né, pra famosa Bom Dia na Fazendinha. Então, bom dia. Nossa, editor, isso daqui é um erro de gravação, tá? Pode tirar isso, ninguém merece me ouvir cantando. Mas enfim, aí a gente vai lá cheio de alegria, né, dá esse bom dia, aí a gente troca a música, daí às vezes a música acaba e começa uma outra música também, animadinha, então ela já acorda super animada, né? Aí a gente vai, troca ela, tira a roupinha dela, né, troca a fralda, coloca a roupinha que ela vai passar o dia, e aí, como ela ainda mama no peito, vem a hora do mamar.
Então eu dou mamar e depois a gente desce pra tomar o café da manhã. Então o café da manhã ou é em casa ou é na padaria. Isso quase nunca muda. Hoje, por exemplo, foi um dia que mudou um pouquinho, né? Eu fiz o ovo dela, porque no café da manhã ela come ovo. Fiz o ovo dela em casa e levei pra minha mãe, porque hoje, dia de gravação, gente, é o único momento da semana que ela não está comigo, né? Não é que ela fique comigo 100% do tempo, eu cuidando dela 100% do tempo, porque eu tenho ajuda, né? Igual eu falei, do meu marido. E alguns dias eu também vou com ela pra casa da minha mãe, mas aí eu tô perto também. Mas quando eu venho gravar, aí de fato ela fica sozinha na minha mãe. Então são... Deixa eu ver. Eu cheguei aqui faz uma meia hora. São umas 3 horas a 4 horas que eu passo gravando, tá? E ela fica na minha mãe. Então, hoje ela foi com o café da manhã dela, porque a gente acordou... A gente não acordou atrasado, né? Mas enfim, eu queria vir um pouquinho mais cedo, porque hoje a gente tem bastante coisa pra gravar. E aí, enfim, aí então ela fez o café da manhã ali com a minha mãe, né? Mas aí é o mesmo ovinho, tudo. Então, coisas que tem na nossa rotina, né? Além desse ritual de bom dia, é as refeições. A gente sempre faz à mesa as refeições, tá? Então, isso é algo também que a gente não abre mão. O lanchinho é na mesa, o almoço, o jantar, são todos na mesa. Outra coisa que a gente tem são os momentos de leitura. Na verdade, assim, os momentos de leitura a gente sempre fez, né? Inclusive, eu fiz uma pasta, né, com imagens da minha galeria, pro editor ir colocando aqui conforme eu for falando, para vocês verem, né, realmente como que isso acontece na vida real. E eu coloquei uma foto, inclusive, que ela tá bem pequenininha, porque, de fato, esse momento de leitura acontece desde sempre. O que acontece é que, sei lá, nos últimos 3 meses... A gente começou a comprar alguns livrinhos de vocabulários que vem numa caixinha, são uns livrinhos pequenininhos e que ela usa como se fosse brinquedo, né? Então, ela brinca com aquilo e aí ela dá pra gente ler. Então, o momento de leitura ele foi ampliado para o momento de brincadeira também, porque muitas vezes durante a brincadeira ela pede pra gente ler, mas a gente tem um momento fixo de leitura também, né? Onde a gente lê uma história um pouquinho maior, né? A gente pega um livrinho e de fato lê aquela história, né? Porque muitas vezes eu manipulo ali os livros, né? Pra às vezes a gente só falar sobre as figuras e tudo mais. Então, a gente tem esse momento de leitura dentro da nossa rotina. Uma outra coisa que a gente tem dentro da nossa rotina é esse momento de brincadeira. Então, de fato, né, existe um momento em que a gente vai sentar juntas, em que a gente vai mexer na cozinha, na cozinhazinha dela, que a gente vai olhar os bonequinhos dela, que a gente vai fazer um papazinho juntos. Então, geralmente é o momento que eu aproveito pra ensinar ela a brincar com os brinquedos dela, né? Porque como ela é pequenininha, ela às vezes não sabe brincar com os brinquedos dela, então eu aproveito pra ensinar ela a brincar com os brinquedos dela e realmente, de fato, aprender algumas habilidades. E eu sou muito atenta, né? Então eu presto muita atenção em como ela está brincando, em quais brinquedos ela gosta mais, quais brinquedos ela perde a paciência mais fácil. Então eu vou entendendo todos esses pontos pra gente ir ajustando e eu ir encaixando, né, na rotina dela coisas pra melhorarem, né, essas pequenas falhas e dificuldades aí que eu percebo durante a brincadeira. Então a gente tem um momento de brincadeira, a gente tem um momento ao ar livre. Então eu coloquei também na pasta, né, tanto um vídeo da gente passeando de carrinho, foto da gente passeando de carrinho. Então isso é algo que a gente faz muito, tá? Inclusive ali no bairro que a gente mora, a gente faz tudo a pé. Então tem uma farmácia super perto, tem uma padaria, né? Tem 2 padarias, na verdade, super perto. Tem 2 mercados super pertos. Então, a gente faz, de fato, tudo de carrinho. O que aconteceu é que nos últimos meses, né, que ela foi ficando mais durinha pra ficar em pé, tudo, ela começou a querer ficar em pé no carrinho. Então, a gente tá lá passeando, ela fica entediada, ela quer levantar. Então, a gente também já ajustou como fazer isso, né? Então, ela fica de um jeito que eu consigo segurar ela, né, e fica segura pra ela ficar em pé ali no carrinho. E aí a gente continua o passeio, porque de fato é algo que a gente faz muito e ela pede muito. Então, às vezes a gente tá na sala com a porta fechada, ela vai lá na porta, ela fica olhando embaixo da porta do tipo, por que você me prendeu aqui? Vamos lá pra fora e tudo mais. Então, é algo que a gente sempre fez desde que ela é pequenininha, o ar livre, e a gente continua fazendo, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui na pasta, tô até vendo aqui, passeios. Então, geralmente no final de semana, ou no sábado, ou no domingo, à tarde, a gente faz um passeio. Então, geralmente é o shopping. E aí tem até algumas fotos, né, já com a decoração de Natal ali do shopping e tudo. Então, isso é algo que a gente faz e que
meio que se você tem filho, assim, você tem que fazer, e aí não precisa ser no shopping, né? Pode ser num parque, pode ser outra coisa. A gente vai muito no shopping porque ela ainda não anda, né? Eu acho que quando ela andar, a gente vai conseguir mais em parque, né? Mais em parquinhos mesmo, onde tem brinquedos, pra ela aproveitar um pouquinho mais, mas como ela ainda não anda, o shopping é o melhor lugar, né? Que daí a gente consegue colocar ela num carrinho e tudo mais. Então isso a gente faz bastante. E também ou no sábado ou no domingo a gente geralmente almoça fora com os nossos pais. Enfim, e aí a gente geralmente vai num lugar que tem espaço kids. E aí nesse espaço kids tem bastante brinquedo, tem monitor, tudo, mas eu sempre fico com ela, né? Um pouco. Faço aquela transição, vejo se ela tá bem, se ela quer ficar lá e coisa e tal, né? Se a monitora entendeu ali como é que ela é e tudo mais. E geralmente tem uma cerquinha, né? Nesse espaço kids que a gente costuma ir. E geralmente eu sento do lado da cerquinha. Então, assim, a gente tá a uma cerca de distância, então eu fico super perto, eu consigo ouvir o que eles estão brincando, eu consigo ver o que ela tá falando, tudo. Eu não gosto e ainda não fiz de deixar ela, por exemplo, no espaço kids e ir embora e ficar longe, sabe? Isso eu ainda não fiz. Não sei se é algo que quando ela estiver mais velha eu vou fazer e tudo, mas por enquanto eu gosto de estar perto pra ver o que tá acontecendo, como que ela tá brincando, como que tá sendo a questão ali com a monitora, tá? Então, aos finais de semana a gente faz isso. Eu coloquei pra vocês também duas fotos, né, da vida como ela é. A gente no mercado e ela dentro do carrinho do mercado. Então, antes, a gente tinha um carrinho, tipo uma moto, assim, que a gente ia com ela na moto e ia fazer no mercado, só que agora ela não quer mais ficar na moto, ela quer ficar dentro do carrinho de compra mesmo. E muitas vezes ela fica em pé no carrinho de compra, e aí ela tira o chinelo, aí o pé dela dói, aquela coisa, aí vai, coloca o chinelo e senta no carrinho e tudo mais. Mas é isso, a gente faz mercado com ela e ela fica dentro do carrinho e é isso aí, entendeu? É mais trabalhoso nesse sentido, né? Senta e tira o chinelo e coloca o chinelo e não joga e não pega esse e não. Mas dá tudo certo no final, tá? Toda semana a gente faz essa compra e geralmente a gente faz compra nesse atacadista porque a gente precisa fazer compra para um mercadinho autônomo, enfim, que a gente trabalha, então a gente tem que ir toda semana, né? Então toda semana ela tá lá com a gente. Uma outra coisa que eu mostrei também foi ela numa sala de espera com meu marido, num dia que a gente foi fazer uns exames de rotina, né? Então ela lá desenhando, pintando, brincando com os bichinhos, enquanto eu tava sendo atendida ali na questão, né, do exame. Coloquei também ela sentadinha ouvindo uma história antes de dormir, né? Então tá ela, o Leitão e a Santinha, né? Que eu comentei com vocês que dormem ali com ela, ouvindo uma história. Então isso é algo que faz parte do nosso ritual noturno. E aí eu coloquei alguns vídeos do dia a dia mesmo, assim, que na hora que tava acontecendo eu fui lá e gravei. Então, ela me ajudando a tirar a roupa da máquina. Então, isso é algo que muitas mães têm dificuldade de incluir os filhos na rotina doméstica, né? E é algo que eu sempre tentei incluir, e é claro que quando a criança ela é muito pequena, ela consegue ajudar muito pouco, ela mais atrapalha do que ajuda. Mas conforme ela vai crescendo, com esse hábito, né, de ajudar, de estar junto, ela vai conseguindo ajudar um pouco mais. Então, tem, né, esse vídeo da Maria tirando as roupas da máquina e colocando no cesto, né? Então, isso é algo, ela não anda ainda, mas ela consegue ficar em pé. Então, isso é algo que, por exemplo, ó, um mês atrás ela não conseguia fazer e agora ela já consegue fazer, então ela já está fazendo. E aí, depois disso, né, aí a gente foi dobrar as roupas, e é claro que ela tirou todas as roupas do cesto, e aí eu tive que colocar de volta, então aquela coisa, né, gente, nem tudo é perfeito, mas de fato é algo que ela ajuda a gente tenta sempre incluir ela, tá? E depois, 2 vídeos, né, que daí a gente pode cortar aí na edição, que foi no momento que eu tava fazendo uma reunião online, e ela tava do meu lado com a caixa de brinquedos dela, que tem um monte de livrinho, e ela tava de fato ali, né? Ela ficou 20 minutos, gente. Eu estava 20 minutos na reunião e ela estava há 20 minutos ali naquela caixinha. Pega o livro, abre o livro, folheia o livro, devolve, pega outro e não sei o que, não sei o que. Então, pra mostrar que é possível, né? Que a criança fique com você ali do lado, porque às vezes a gente tem mais medo, né? Ai, como que eu vou fazer isso se a criança tá aqui e tal? Na verdade, se a gente deixa ali, né, brinquedos, livros e ferramentas para ela passar o tempo, ela consegue passar um certo tempo. Claro que tem uma questão de temperamento e tudo mais, né?
Mas isso, claro que também depois que eu gravei ela, né, passou 5 minutos, que daí já tava dando quase meia hora que ela tava ali. Aí ela já veio no meu colo, aí ela já quis mexer no computador, né, que eu tava ali na reunião no computador, já quis mexer e tal. Então, assim, nem tudo são flores, né? Mas, de fato, ela ficou um tempão ali, então quis colocar aqui pra vocês também, pra mostrar que muitas vezes que eu preciso trabalhar e às vezes minha mãe não tá, às vezes o Danilo não tá, ela fica comigo, tá? E a gente se vira ali. E isso, então é isso, tá? A nossa rotina. A Maria, ela faz tudo com a gente. Até esses dias eu fui no mercado, aí eu sempre vou nesse mercado, né? E como diz minha mãe, eu vou no mercado todo dia. E, de fato, gente, eu vou quase todo dia no mercado buscar uma carne, por exemplo, pro almoço. Porque eu prefiro ir buscar uma carne fresca, tudo, porque, enfim, né? Coisas de Camila. E aí a caixa do mercado falou, nossa, você acostumou já a fazer tudo com ela, né? E de fato eu acostumei já a fazer tudo com ela, porque de fato eu faço tudo com ela. Então, acostumei, no exame ela vai. Muitas vezes minha mãe até fala, né? Ai, deixa ela aqui pra você fazer o exame, deixa ela aqui pra você fazer tal coisa. E cara, não, é minha filha e essa é minha rotina e essa é minha circunstância, ela vai fazer tudo com a gente. E eu acho que de tanto ela fazer tudo com a gente, ela hoje consegue se comportar bem fazendo tudo com a gente, né? Então, no exame, ela é capaz de esperar, de sentar ali, de brincar, de pintar, de brincar com os bichinhos, enquanto a mamãe tá esperando pra fazer o exame, né? Quando a gente, enfim, tá fazendo coisas domésticas. Ontem, por exemplo, foi um dia desses, né? Eu precisava fazer almoço e tinha uma pia de louça pra lavar, porque, excepcionalmente, no dia anterior, enfim, ela tava meio doente, o Danilo tava meio doente, e aí, enfim, ficou a louça. E aí eu precisei lavar a louça antes de fazer o almoço. E aí ela tem uma cozinhazinha dela, né? E aí eu fui, peguei a cozinha dela, coloquei lá do meu lado. Falei, olha, eu vou lavar a louça aqui, você vai lavar a louça aqui, tá bom? Então vai lavando aí, vai lavando aqui. Que eu vou lavando aqui. Aí ela ficou um pouquinho, mas depois saiu. Aí eu trouxe os livrinhos dela. Então, assim, ela se acostumou também, né? A fazer as coisas da casa junto com a gente. Quando ela estiver andando... com certeza, né, eu já fiz isso com ela, de colocar a cadeira do meu lado ali na pia pra ela ficar alta, tudo, mas como ela ainda não tá firme andando, aí eu tenho que ficar segurando ela, daí eu não consigo fazer. Mas, tipo assim, quando ela estiver mais firme, com certeza é algo que, né, eu vou colocar a cadeira ali, ela vai ficar do meu lado e tudo, porque a gente se acostumou a fazer as coisas com ela e ela gosta de fazer as coisas com a gente, entendeu? Então, em vez de ela estar lá brincando com os brinquedos dela, ela gosta de estar ali perto. Então, isso é algo que eu acho que, com certeza, a gente vai manter, porque é muito bom pra ela, pra gente. Tanto que agora, né, tem uma torneirinha assim na cozinha dela. Aí ela mexe a torneirinha e já faz assim, ó. Porque ela sabe que quando abre a torneira é pra lavar a mão. Então, isso de fato ajuda até no desenvolvimento dela, né? Então, isso é algo que ela faz e que a gente continua, com certeza vai continuar fazendo. E é isso, né? Eu até coloquei uma foto também da gente numa viagem comendo fruta, porque é algo que a gente faz na nossa rotina, né? E muitas vezes a gente fala, vou viajar e tal, não sei o quê, vou sair da rotina. E não, a gente tenta manter alguns elementos, né, da rotina dentro das viagens, exatamente, né, pra ela não estranhar e pra gente também, né, acho que ajuda bastante, principalmente na nossa saúde. Então, é isso. Esse final ficou um pouco, sei lá, né, sem nexo as coisas que eu falei. Mas, enfim, a ideia era falar pra vocês um pouquinho sobre a rotina com a nossa filha de 1 ano. E é isso, tá? Então, fazemos tudo com ela. Ah, tá, agora eu lembrei. Fazemos tudo com ela. E é isso, que todas as vezes, né, que a criança, ela participa da vida, de fato, da vida real, isso ajuda muito ela a se desenvolver, porque às vezes a gente acha que a criança, ela precisa só brincar, só gastar energia, só, né, fazer coisas de criança. Só que eu acho que não, eu acho que faz parte entender um pouco como é a vida real, quais são as responsabilidades do mundo real, né? E claro, mesclar isso com as brincadeiras, até porque muitas brincadeiras são o retrato, né, da vida real. Então, quando você vai brincar de boneca, você tá imitando, né, um filho. Quando você vai brincar de fazendinha, você tá imitando, né, alguma coisa. Então, é isso, a gente gosta, né, de fazer tudo com ela mesmo. E é isso, ela, graças a Deus, né, como a gente sempre fez tudo com ela, ela não dá trabalho nenhum, já falei isso, né? E tá bom, eu vou encerrar porque minhas ideias estão tudo confusas aqui agora. É isso, conta pra mim como que é a rotina de vocês aí com os filhinhos de vocês. E conforme ela for crescendo, eu vou contando pra vocês o que mudou.